Salve galera, tudo certo? Bolívar aqui na área. E hoje eu trouxe um vídeo para vocês sobre processos de fabricação, usinagem, CAD, fabricação de carrinhos de F1 Schools. Eu me chamo Bolívar, sou professor de matemática no ensino regular e técnico de times de robótica da FIRST. Então, FLL, FTC, FRC, já trabalhei com todas as categorias. E ano passado eu fiz a usinagem de alguns carrinhos para F1 Schools, nunca tinha feito, aprendi bastante nesse processo e resolvi gravar esse vídeo para passar um pouquinho do que eu aprendi nesse processo para vocês, para compartilhar esse conhecimento. Eu não tenho nenhuma formação específica na área, então se eu falar alguma groselha, me ajude a melhorar, por favor, corrige aí. E aí eu vou passar um pouco dessa experiência que eu adquiri, beleza? Então vamos lá. Pensa que você fabricou seu carro, tá? Então tem a melhor aerodinâmica ever. E aqui eu tenho um carrinho em ponto step. Esse software que eu estou usando ele chama Onshape, então ele é muito bom para prototipagem, né? E aí você fez o seu carrinho, tá bonito, tá funcionando, tá perfeito. Qual que é a ideia agora? A gente vai pegar então e vai fazer a usinagem dele. O que eu fiz quando eu peguei pela primeira vez esse carrinho aqui e comecei a preparação dele, né? Peguei o corpo do carro. A primeira coisa que eu fiz foi colocar esse carro, né? Então eu botei uma parte do bloco aqui na frente, porque quando a gente vai fazer a usinagem desse carro, o que acontece? Aqui eu vou estar prendendo no tambor do cilindro, e aqui eu não posso deixar o meu carro voando. Então lembra que ele era feito assim, aqui vai ter a asa dele na frente, né? Mas aqui eu não posso deixar ele voando. Então quando eu vou fazer o processo de usinagem, o próximo passo que eu faço é colocar essa sobra de bloco aqui na frente dele, que vai justamente prender o meu carro no resto do bloco. Para vocês terem uma ideia, é mais ou menos assim que ele vai ficar dentro do bloco. Então eu costumo pegar e fazer, até para ter uma ideia de como que o carro vai ficar, se ele está obedecendo os padrões e tudo certinho para acontecer. Outra coisa que acontece bastante é a gente ter um gabarito para fixar o carro na CNC. Então aqui eu peguei, né, desenvolver um gabarito para fazer o processo. Note que esse gabarito ele tem 3 peças. Então ele tem essa peça aqui, vai prender essa frente aqui do meu bloco. Aqui ele vai prender pelo tambor e aqui ele tem, né, uma plaquinha que vai firmar o resto do bloco. Qual que é a ideia? Eu vou girar o meu carro nesse sentido aqui, ó. Então, né, eu vou pegar ele e vou girar assim. E nesse projeto eu decidi fazer só 2 tombamentos. Então eu vou fazer a parte superior do meu carro, vou usinar toda ele, vou girar 180 graus, assim, e vou fazer a parte de baixo. Eu vou fazer uma estratégia de usinagem do jeito mais fácil possível. Então vamos lá. Tenho o carrinho, tudo pronto, passou por todos os testes, está funcionando. Coloco esse bloco aqui na frente para firmar. Então aqui ele tem mais ou menos 18 milímetros, né? Tem 18 milímetros aqui para firmar o meu carrinho no processo de usinagem. Coloco ele dentro do gabarito e posso fazer essa visualização dele aqui dentro do bloco. Eu gosto de fazer no Onshape toda a parte de design, mas depois eu vou para o Fusion 360. No Fusion 360 é onde eu vou fazer o meu processo de usinagem. E é aqui que eu vou focar hoje em fazer a nossa aula,
beleza? O que que acontece então? Você criou lá seu projeto, tá tudo prontinho, tudo funcionando. Então a gente vai, né? Normalmente ele vem aqui num projeto e agora eu vou trazer ele para manufatura. Na manufatura o que que acontece? É onde eu vou criar de fato a minha estratégia de usinagem. Então, a primeira coisa que eu faço é vir aqui, ó, e criar uma nova configuração. Então aqui tem alguns conceitos que a gente vai usar. Simulação de máquina não precisa, né? Ter uma máquina para fazer a simulação nesse ponto que a gente está. É uma operação de fresagem. A orientação dela é X nesse eixo, Y nesse eixo e Z para cima, fechou? Então a orientação está batendo. A origem eu vou colocar num ponto da caixa do bloco, que seria esse cantinho aqui. Então esse cantinho aqui é o meu zero, que vai orientar todo o meu processo de construção, beleza? E aqui no bloco eu vou pegar e vou deixar ele todo zerado, não vou colocar nenhum deslocamento. Aqui deu o tamanho do meu bloco, 65 por 223 por 50. Então fechou no que eu esperava, é o tamanho do meu bloco, né? Para eu fazer esse processo de usinagem. Tá. Depois que eu defini toda essa parte aqui, eu tenho um setup de configuração. Então, qual que é a ideia? Depois que eu tenho esse setup, eu consigo começar a minha estratégia de usinagem. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar um processo bem simples. Notem que o Fusion ele oferece uma gama de possibilidades de fresagem. Então, só isso aqui já daria uma faculdade inteira de estudo para a gente ficar craque nesses processos. Eu vou usar um bem simples que ele chama desbaste adaptativo. Então, o desbaste nada mais é do que ele passando várias vezes a fresa e criando as cavidades que eu preciso. Então, fechou. Então, cliquei ali, ele vai criar um processo de desbaste. Fechou. Aí, você vai vir aqui e vai selecionar que ferramenta você vai usar. Aqui eu já tenho algumas ferramentas, né, na minha biblioteca aqui. Só que daí, para esse processo de hoje, eu vou usar duas fresas. Então, são duas fresas especiais. Elas são fresas super longas. Uma fresa vai ser de 6 e a outra vai ser de 3,175, um oitavo. Então, eu vou passar primeiro uma fresa de 6 para desbastar bastante material. Ela é uma fresa longa, justamente para eu conseguir descer até o fim do carrinho. Então, eu estou usando fresa longa, né, para ajudar nesse processo. Vou tirar de maneira bastante grosseira com a fresa 6. Depois que eu tirar bastante material com a fresa 6, eu venho só com a fresa menor para fazer os acabamentos. Note que aqui também, ó, a fresa de 6 ela é de topo reto e a fresa de 3,175 ela é esférica. Então, ponta esférica. Beleza. O que eu vou fazer agora então? Né? Aqui eu tenho bastante fresas já salvas, mas provavelmente você vai ter que criar uma nova fresa. Então eu vou vir aqui, né? Tenho vários tipos de fresa para criar. Vou fazer uma fresa de topo plano. E aqui eu já começo, né? Aqui eu posso botar a descrição, todo o material. Então, a descrição que eu vou colocar é fresa 6, longa, reta. Fechou. É o que eu preciso, né? Uma descriçãozinha super simples ali para eu me achar quando eu for selecionar ela. Aqui eu vou colocar que tipo de fresa ela é. Então, ela tem duas navalhas, né? O material dela, HSS, que é o tipo de cobertura que ela vai ter. Então,
haste de 6. O diâmetro de corte dela aqui ela já até indicou para mim, o diâmetro de corte dela é 6. O diâmetro do eixo, que seria, né, o corpo da minha fresa, ele é 6 também, então aqui é uma fresa que todo o comprimento dela tem o mesmo diâmetro, fechou. O comprimento total da minha fresa, 150 milímetros. O comprimento abaixo do suporte. Aqui você vai ter que medir no seu spindle, né, da CNC que você está usando. Normalmente, na CNC que eu uso, eu costumo colocar de 15 a 20 milímetros para dentro do suporte do spindle. Então, aqui eu vou colocar, então, 20 milímetros para dentro. Então, o meu spindle, aliás, a minha fresa vai ficar abaixo do suporte 130 milímetros. Fechou. Comprimento do ombro, que seria o que é fresa abaixo dessa linha. Para nós não vai mudar muito, porque a nossa fresa ela não é o mesmo diâmetro, tanto do corte quanto do eixo principal. Então esse valor não vai mudar muito, eu vou botar 21 aqui para nós, mas já está 21, fechou. E o comprimento do corte dela é 20 milímetros. Então, acabei de criar aqui toda a configuração da minha fresa. O eixo eu não preciso mexer, porque eu não vou estar trabalhando com uma fresa muito específica. O suporte, esse suporte entraria muito mais quando a gente usa centro de usinagem. Nesse caso, como eu estou usando uma CNC com spindle simples, né, não preciso me preocupar muito com essa parte aqui, nem com o eixo, nem com o suporte. Mas nos dados de corte, eu vou começar a trabalhar com os valores. Então, aqui eu fiz alguns cálculos para saber qual era o melhor valor de rotação e qual era o melhor valor com o corte. Você tem as fórmulas para fazer esse cálculo, né? Eu vou botar aqui 18.000 RPMs para ela, né, fazer o desbaste. O avanço de corte eu vou botar 500 milímetros por minuto. Então vou botar 500 nesse valor. Tanto a velocidade quanto o avanço, eles têm os cálculos para fazer baseado no material que você está usando, no tipo de fresa, enfim, tem vários cálculos que tu faz aqui. Esses valores são aproximados, né? Porque entregam um valor e aí tu vai aproximando na prática também, tu vai vendo como que ele funciona. No caso, não tem nenhuma refrigeração. E aí eu salvo esses dados aqui, ó. Então o que que acontece? Acabei de criar minha fresa 6 milímetros longa reta. Então essa é a primeira fresa que eu vou usar. Já venho para cá, ó. Então estou criando minha primeira passada. Já selecionei minha fresa. A parte legal de tu ter a tua fresa salva é que esses valores aqui, ó, ele vai atualizando automaticamente. Então, certinho, tá funcionando, já puxou todos os valores. Aqui para geometria, eu não preciso escolher nenhum valor, porque eu vou pegar, né? Vocês já vão ver que esse desbaste aqui ele vai tirar todo o material do carrinho. Plano de trabalho, então aqui ele vai, né, me dizer qual é a movimentação, quanto que ele sobe do eixo, quanto que ele desce do eixo. Então, ó, altura de folga, altura do deslocamento, altura da retração, altura superior e a altura inferior. Beleza, aqui também eu não preciso mexer, esses valores já vêm configurados e funcionam muito bem, né? Às vezes tu vai estar trabalhando com materiais um pouquinho mais específicos, aí tu vai acabar mudando aqui esses valores. Mas aqui para mim não preciso mudar, esses que já vieram aqui tá super tranquilo. Às vezes assim, ó, altura de retração, né? Então você pode ir modificando aqui caso você precise. Então, altura de folga 15. Isso aqui é quanto
a minha máquina vai tirar da fresa para se deslocar. Então aqui o 15 já está funcionando super bem. Aqui eu tenho quanto que ele vai passar. Então aqui ele está passando um passo de 15 milímetros. Lembra que eu estou tentando tirar o máximo de material possível? Então, aqui eu estou usando 15, a minha fresa ela tem 20. Então, estou jogando um pouquinho no seguro, então desses 20 de corte que ela tem, ele vai usar só 15 para passar de cada vez. Fechou? Então aqui eu criei minha primeira rotina de avanço. Então, aí ele vai começar a calcular agora esse desbaste adaptativo. Lembra que a primeira eu fiz com uma fresa de 6. Então, ele já está calculando aqui, vai criar para mim toda essa rotina para eu utilizar e fazer a usinagem do carrinho. Fiz a usinagem aqui, criou para mim toda a rotina, fechou. Eu gosto de nessa hora fazer uma simulação do que está acontecendo, para eu ver se faz sentido o que ele calculou. Então aqui vai passar, fechou. Pode ver que aqui ele vai, no arredondado ele tende a tirar um pouco mais de material, Então ele vai passando, tá fazendo essa parte da superfície do carro aqui, fez bonitinho, desceu, tirou os excessos. Olha, aparentemente está funcionando. Aí, na simulação deu certo. Tá, fechou. Coisas que eu começo a notar, por exemplo, como ele veio de cima, ele desceu até a parte de baixo do meu carrinho, tirou todo o excesso, mas aqui embaixo do tambor ele não tirou nada, né? Então esse tambor aqui que vai o cartucho de gás ali, ele não tirou. Aqui o furo já está feito, né? No caso da máquina, mas ele não fez. Outra coisa que é possível notar é que ele fez um desbaste bem grosseiro. Aqui dá para ver, as ondinhas que ele faz, então ele vai fazendo como se fosse degraus, E ele faz esses degraus justamente nos pontos que tem mais arredondado no meu projeto. Fechou. Então, primeira passada para tirar um monte de material. A segunda passada, agora eu vou também fazer um desbaste adaptativo, né? Eu estou fazendo um processo super simples, tá, galera? Então, lembra que tem um monte de ferramenta aqui que dá para usar, mas eu estou jogando no seguro. O que eu vou fazer agora? Vou criar uma outra ferramenta, só que essa vai ser de topo esférico, né? E ela vai ser de 3 milímetros. Então, uma fresa de 3.175 longa, esférica. Fechou. Aí vem aqui nas configurações dela, topo esférico, número de navalhas, vamos ver aqui de novo. Então, ela tem 2 navalhas só. Então, 2 navalhas. O diâmetro dela é 3.175. Diâmetro do eixo 3.175. Comprimento total 80 milímetros. 80 milímetros. Comprimento abaixo da haste. Lembra que eu costumo colocar 20 milímetros, né, para dentro do suporte. Então, aqui ela vai ter 60. Ela tem 12 milímetros de corte. Então, o comprimento da navalha eu vou botar em 12 milímetros. E o comprimento do ombro eu vou botar 13. Mas esse número ele não muda muito o nosso processo, né?
porque essa é uma fresa que é todo do mesmo tamanho de diâmetro. Eixo não preciso mudar nada, suporte também não preciso mudar nada. Aqui eu preciso mudar 18.000 RPMs, velocidade de avanço 500 milímetros, tá? Opa, aqui foi errado, volta. Opa, oh, meu Deus. Aqui 500 milímetros por minuto. Vamos ver, aí foi. Então fechou, salvei aqui. Pós-processador, não preciso também mexer nesse momento. Nossa fresa, a nossa CNC ela só aceita uma fresa, então não preciso mudar nada aqui. Fechou. A refrigeração desativado. Então aqui eu estou pegando os processos super simples, tá? Selecionei. Agora eu vou passar esse desbaste adaptativo. Só que o que eu vou fazer diferente do outro? Os passos, em vez de eu passar um passo máximo de 7, aqui eu vou pegar e vou alterar ele. Eu vou vir aqui e vou mudar esse passo vertical máximo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer para ele passar com 0,1 milímetro. Qual que é a ideia? Opa, entrou um comentário aqui, 0,1. O que eu vou fazer? Ele vai passar tirando uma unha de grilo cada vez que ele vai fazer um avanço. Então, é como se cada vez que ele aumentasse, cada degrau dele, 0,1 milímetros. Isso vai fazer com que demore muito para ser feito. Vai demorar muito. Porém, eu vou ter o meu processo bem mais suave no funcionamento. Nota aqui que ele está calculando o percurso, né? E aqui ele fica pensando um tempinho até dar certo. Então, o que ele está pensando? Só para vocês entenderem, vou vir aqui, ó. Olha só, aqui é um processo que ele já foi feito. Então, se tu notar, ó, aqui eu fiz a primeira passada com uma fresa de topo reto e tu pode ver os degraus, ó, que ele tirou. Então ele tirou, deixou todos esses degraizinhos aqui. Qual que é a ideia do processo agora? Eu estou passando novamente uma fresa de topo esférico para eu conseguir deixar isso aqui o mais liso possível. Então é isso que ele está calculando ali para nós. Então demora um pouquinho, né, esse processo. Vamos usar a magia da edição. Então acabou o processo de cálculo do Fusion. E aí nós temos o nosso segundo processo de usinagem. Note que aqui ele só está fazendo as partes que são necessárias para deixar o arredondado que eu preciso. Então, com o tempo, vocês vão ver, até mesmo na construção do protótipo, quais curvas vocês deixam, qual é o raio que você deixa, né? Então, algumas coisas são mais complexas de fazer, outras são mais fáceis. Então, por exemplo, para fazer essa curva aqui, ó, né? Nunca vai existir uma fresa que vai conseguir vir reto e fazer ela extremamente alinhada com o projeto. Então, ele sempre vai deixar um arredondado, nunca vai conseguir deixar um extremamente reto. Mas aí, depois que ele faz esse processo, o que você vai fazer? Né? Posso executar agora a mesma ideia para fazer a parte de baixo do carro, né? Mas para o vídeo não ficar muito longo, é o mesmo processo, só que para a parte de baixo. O que eu vou fazer agora? Eu vou exportar esse código aqui, ó. E aí eu vou pós-processar.
Então aqui eu vou dizer, né, carro 2025 nacional. O que acontece? Então ele vai gerar para mim o código e o código vai estar aqui, ó. Então vai ter todas as condições X, Y, Z, né? Um código extremamente grande. Mas aí ele vai pegar, vai dar todas as coordenadas para CNC conseguir fazer meu processo. Então essa aqui é a parte mais a lógica da coisa, né? A parte que envolve mais os cálculos e tal dentro do Fusion 360. Agora a gente vai para outra briga que é fazer isso na prática na máquina CNC. Então isso é papo pro próximo vídeo. Tá bom, galera? Abraço, até mais, tchau, tchau, boa sorte nas usinagens.